Então vamos continuar, Jana. Você ia Vamos lá. comentar do que eu falei lá das mitocôndrias da adaptação. Isso. Então, pessoal, existem alguns suplementos que ajudam, né? Que são bem Exatamente. interessantes, que são bem interessantes na biogênese mitocondrial, tipo o biquinol, coenzima Q10, ou suplementos que ajudam na utilização de gorduras, como a L-carnitina, Isso. A né? L-carnitina eu gosto de brincar que ela é igual sabe nas baladas, nas boates, quando tá aquela fila gigante, você queria entrar, eu era super baladeira, por isso que eu vou usar essa analogia. De repente você tá lá naquela fila enorme, você fala, nossa, eu nunca vou entrar, e você dá oi para um segurança, ele te puxa lá para dentro. Então, a L-carnitina é o segurança que te puxa lá para dentro e você é a gordura para entrar dentro da mitocôndria. Então, a L-carnitina eu gosto muito de usar no começo, junto com o MCT, para dar um boost aí nos treinamentos. É bem legal. Depois que você está adaptado, não precisa nem Não tanto, precisa mas mais, eu uso é, muito também, assim, nos pacientes. Ajuda bastante. Eu acho que essa questão de como iniciar, né? As pessoas falam assim, nossa, mas como você consegue treinar em jejum? Como você vai começar, né? A fazer isso. Então eu falo, olha, pessoal, vai com calma, né? Tenha paciência, use, né? Roube, né? Use TCM, use óleo de coco, usa mais gordura no começo. E aí depois você vai ficando livre disso. Hoje eu não preciso de nada, hoje eu como sal para trabalhar. Então, assim, super exatamente. tranquila. Então, ó, Jana, estão perguntando aqui, depois da adaptação, eu não preciso de café com gordura? Eu costumo tirar, tá? Eu não gosto que suplemente gordura sem Depois, necessidade. né? Eu também não. Então, e outra coisa, pessoal, a gente está falando aqui de treinar em jejum, se você pode, mas você não é obrigado também, porque hoje em dia a dualidade nas redes sociais me deixa um pouco ai, ai, vamos lá. Então, assim, você não é obrigado a treinar em jejum. Você pode treinar em jejum. Você pode usar a praticidade da liberdade de saber que, nossa, não deu tempo de eu comer. Não tem problema. Vou treinar mesmo assim porque eu sou flexível. Flexibilidade metabólica, aí, para terminar o raciocínio da fábrica, são os funcionários que sabem jogar fogo de palha logo, acabou o fogo de palha, eles rapidinho pegam a lenha e jogam lá e tá tudo bem. Ninguém nem percebe que a fornalha diminui porque eles não deixam. Flanar de um estado para o outro. Por isso que a gente chama de metabolic switch. É o interruptor metabólico. Você flana entre os dois tipos de combustível normal, sem sofrer, sem ficar igual os atletas que dependem de gel de carboidrato o tempo E inteiro. Aí passam chega no mal, meio ficam do muito Ironman, doentes. exato. Puf, teto preto, né, Carlos? Exato, Parede. break the wall, a gente fala, né? Que eles Quebra, quebram. dá de cara na parede. Puf, quer pra trás. Exatamente. Então, é importantíssimo você saber que ser flexível metabolicamente não só previne várias doenças, né? Desde Alzheimer, diabetes tipo 2, esteatose hepática, etc., mas também facilita a sua vida. Não tem comida boa, só tem porcaria na cantina do hospital? Ótimo, não come nada. É muito bom não comer nada se só tem porcaria de opção. Esse tipo de flexibilidade também te dá liberdade para treinar e não faltar no treino porque não deu para comer. E nem comer porcaria porque eu preciso comer alguma coisa no pré-treino, só tinha bis, então eu comi. Não, pessoal, você pode ir em jejum que tá ótimo. Então você não é obrigado a treinar em jejum, mas você pode. E ter essa facilidade na vida é prático. Isso, como médico, a gente acaba descartando, né? A gente não fala tanto sobre isso, mas a gente tem que pensar que a gente está falando com pessoas aqui reais. Praticidade conta demais, gente. Se vocês tiverem que ficar procurando pré-treinos incríveis, shots milagrosos e tal, dá trabalho. Não é sempre que a gente tem tudo isso. Então, é libertador você saber que você pode treinar em jejum. Você não vai morrer. A gente tem meta-análises analisando vários tipos diferentes de protocolos de jejum em pessoas tanto que treinam bastante, como em pessoas que nunca treinaram e começaram a treinar nos estudos, Verdade. pessoas obesas e pessoas de peso normal. E o que aconteceu na maioria dos estudos? Dos 8 estudos dessa meta-análise, 7 tiveram manutenção de massa magra e um teve ganho, tá? E o melhor, das 8, 5 perderam gordura. Então, é importante que já foi testado em seres humanos. Falando aqui de ratinho, está falando de seres humanos. E a gente tem meta-análise mostrando que fazer jejum intermitente, janela restrita, associado a 3 vezes musculação por semana, treino de força, resistido,
você pode tanto perder gordura, manter a massa magra, pode até ganhar, sem E tem prejuízo da sua estudos saúde. mostrando isso. Tem vários estudos que mostram, por exemplo, ok, se você é magro demais, tá bom? Então vamos lá, protocolo Ketogains, né? Que eu gosto muito. Se você tá magro demais, não é para você jejuar, se você quer ganhar massa magra, né? Não é Com para você certeza. jejuar, tá bom? Nós estamos falando aqui de pessoas Exatamente. que estão gordinhas, que estão usando o jejum intermitente como uma ferramenta, então o jejum não vai atrapalhar, né? Então você poderia, por exemplo, se você tá mais magrinho, tá tipo eu quero perder 2 quilos. Pô, então talvez eu jejuar todo dia não vai ser legal para eu ganhar massa magra. Mas eu posso jejuar 2, 3 dias na semana, 16 horas, isso vai ser até bom. Vai dar aquela quebrada, né? Ciclos. E também, se você quer ganhar um pouco mais de massa, você pode compensar nas calorias na janela alimentar, principalmente calorias vindas de proteína, Exato, já ia né? falar isso, pelo amor de Deus, a gente sempre tem que falar, deixar claro É, aqui pro proteína, pessoal. porque os estudos mostram, por exemplo, que uma dieta hipocalórica low carb, é, ela é mais interessante para perda de peso. Agora, se você mantém a proteína maior, tipo 1,5, 2, eu gosto até de colocar mais de 2 gramas quilo dia de proteína, aí você consegue reter mais massa magra, mesmo com a perda de peso, porque todo mundo vai perder um pouquinho de massa magra. Quanto mais peso você perde, você vai perder massa magra. Não tem como não perder massa magra. Não, e é Mas você vai importante, perder Ana, falar menos. também da composição corporal, né? A maioria das pessoas tem proteína em excesso, ela tem 37% de gordura corporal e também está com um excesso de proteína. Então, para Isso. esse tipo de composição corporal, nossa, jejum é perfeito, zero de preocupação. O problema é que muitas das pessoas que escutam a gente, Ana, não conseguem perceber que elas não estão nesse grupo de pessoas acima do peso, ou sobrepeso ou obesas. São pessoas que já são magras, têm uma massa magra limítrofe e não treinam tão bem assim, e fazem janelas muito estendidas. Essas pessoas a gente também precisa falar com elas, né? Então, assim, se você Precisa tem todo mundo, massa né? magra limítrofe, se você está querendo ganhar massa, ganhar, você não pode, mesmo que você goste muito do jejum, que ele seja maravilhoso para o seu cérebro, que você se sinta bem com ele, você não pode fazer janelas longas todos os dias, porque com janela longa, você não tem oportunidade para comer a quantidade suficiente de proteína que você precisa para reconstruir. Porque o músculo não é um tecido parado. A gente todo dia destrói e reconstrói, destrói e reconstrói. E quando a gente É, faz ué. exercício, a gente É igual lesa osso, esses né? músculos. Osso quebra e forma, quebra e forma. Osso é a mesma coisa. Exatamente, não é estático. Então, no quebrar e reconstruir, você precisa dar uma oportunidade para o seu corpo fornecer os bloquinhos, que são os aminoácidos, para eles reconstruírem essa massa magra. Então, de jejuar, por causa dos benefícios extras do jejum, que dá disposição, energia e tal. A Infelizmente, longevidade, né? exatamente. Reversão de doenças, aumenta a cetose, facilita você entrar em cetose quando você jejua. Então, a gente tem vários tipos de estudos mostrando de 4 a 8 semanas ganha massa magra, preserva a massa magra e perde gordura. Então, até para atletas que buscam uma melhora da composição corporal no período de secar, o jejum é excelente, ele é muito Jejum usado é nessas excelente. fases. Aí, lógico, nas fases de, eu quero só ganhar muito músculo, nessa hora, obviamente, você não vai poder usar janelas longas. Então, é importante saber que tem estratégias, né? Agora, janela longa, gente, só para vocês entenderem, o povo acha que jejuar 12 horas é jejum longo. Vão aqui. Ontem a doutora Maíra fez uma live muito legal. Eu assisti só um pedaço. Foi, foi, foi aonde mesmo, Romar? Foi com o Vitor Azini. Foi a Zine, né? Foi o Vitor. Eu vi na chamada, entrei e eu vi você falando, que ele perguntou, mas então, o jejum prolongado, o jejum intermediário, né? Eu vi você falando lá. Então, eu vejo que as pessoas se confundem um pouco, gente. Que as pessoas acham que jejum tipo 24 horas é muito, né? Então, explica um pouquinho, Mayra, só para as pessoas entenderem o que é jejum curto, intermediário e longo, para o povo entender. Tá. Então, a gente divide de uma maneira simples. Pensa que como o dia tem 24 horas, se você ainda come nesse dia, todos os dias, você está fazendo uma janela restrita. Então, a gente não chamaria nem de jejum, a gente chamaria de janela restrita de alimentação, porque você não É. está passando um dia inteiro sem comer. Essa janela restrita, a gente pode variar. Então, desde 12 horas, pensa que o dia tem 24, pelo menos metade é o jejum mínimo noturno saudável que todas as pessoas deveriam fazer todos os dias para manter a própria saúde.
Daí a gente vai evoluindo. Então tem vários protocolos de 12, você pode passar para as 14 horas, para 16 horas, o 16-8 é um dos mais famosos, que é o pular o café da manhã, o pular o jantar. Tem o protocolo de 18 horas, tem o protocolo de 20 horas, tem o protocolo de E tem para 22 todos horas. os gostos e bolsos e sabores, né? E rotinas. Exatamente. Então, se vocês virem por aí que só existe um protocolo, eu vou te vender o protocolo. Gente, isso não existe. As combinações são infinitas e a gente pode simplificar muito. Comer 1, 2 vezes por dia é um jeito normal de comer. Antigamente, era normal comer 1 vez por dia. E no período que a gente era caçador-coletor, a gente não sabia quando encontrar. Então, nem todos os dias a gente comia. Quando comia muito. Comia o que achava, comia frutinha. Exato. O que aparecesse pela frente, era feasting and fasting. Exatamente. Festas de jejum, né? Então, e aí, então, a gente classifica a janela restrita de alimentação como sendo comer em um período mais apertadinho do seu dia e deixando o resto do tempo em jejum. Então, isso é a janela restrita de alimentação. Depois de 24 até 48 horas, a gente chama de jejum intermitente. Aí também a gente tem uma infinidade de possibilidades e tem alguns jejuns mais famosos que outros. Então, entre 24 e 36 horas, existe o 5-2, né, que são 5 dias comendo ad libitum e 2 dias que você pode tanto fazer um jejum verdadeiro, quanto fazer um jejum modificado de até 25% das calorias. Então, já tem esse 5-2 que é super popular e bastante estudado em protocolos assim, com estudos peer review. A gente também tem o ADF, o Alternate Day Fasting, dias alternados. Esses normalmente são jejuns de 36 horas, ou seja, você não come nada em dias alternados. Esse não come nada, o Water Only Fasting, né, o ADF verdadeiro, ele é bastante estudado, mas também as combinações hipocalóricas são muito populares nesse protocolo de jejum intermitente. Então, você pode comer até 500 calorias para mulher, 600 para homem, nesses dias de jejum, que não é um jejum verdadeiro, mas existe resultado. Inclusive, tem muitas comparações de comer dieta, assim, a gente não está falando aqui de comer comida de verdade, cetogênica, não, a gente está falando de pessoas que comem lixo e fazem um jejum de 500 calorias, lixo, e aí o resultado é similar a fazer restrição calórica crônica de 800, 850 mil calorias por dia, sofrendo de fome todo dia. Então, mesmo sem fazer uma dieta boa, esses resultados não são maravilhosos. A gente que tem, eu e a Jana, que aplicamos com cetogênica associada, nossos resultados são muito melhores que os dos estudos de ADF modificado, né, Jana? Mas, enfim, é muito bom saber agora, que é uma possibilidade. Diga, pode falar. Alguns estudos, o Rafa Lund até fez um, Rafa Lund, personal trainer, amigo nosso, né, que eles avaliavam, assim, a questão de performance, né? Faz diferença para performance, treinar em jejum ou não? Por quê? Porque algumas pessoas falaram, treino em jejum, você vai emagrecer mais, você quer mais massa, né? E aí eles foram testar isso, fizeram ensaio clínico randomizado em humanos, tal, bonitinho, controlado aqui no Brasil, e publicaram isso, né? E o que eles descobriram? Que não faz diferença nenhuma. E é muito importante isso. Isso é importante por quê, gente? Porque é o seguinte, você se sente bem treinando em jejum? Ótimo para você treine, porque outro dia na CBN, o moço que fala, vou falar o nome, Atala. Pode falar, fica à vontade. A gente sempre fala, joga na fogueira. Eu sou doida pra fazer uma live com ele. O Atala falou que não pode treinar em jejum, porque a gente precisa de glicose, não é que essa conversa, né? Eu falei, gente, que tristeza. Já tem um ensaio clínico randomizado, tem vários estudos, né? O Jeff Volek, que é um cara que mais estuda atletas de ultra endurance, ultramaratonistas fazendo dieta cetogênica. Que assinou nosso livro, né, Jana? Que quase morri do coração na hora que eu conheci pessoalmente. Ele mostrou isso desde 2015 no Faster Study, que se você for um atleta ceto ou adaptado, demora sim, mas isso é para quem corre, gente. Quilômetros, 160, 170 quilômetros, né? São horas e horas correndo em jejum, ou só com sais, ou só em dieta cetogênica, sem carboidrato nenhum. Inclusive com manutenção ou melhora de performance. Então, você acha que você não vai conseguir ir lá levantar meio quilo de peso de manhã sem tomar café? Presta atenção, né, gente? Pois é, pessoal. E o Volek está estudando agora militares, hein? Militares. Os SEALs, importante saber disso.
Os Navy A SEALs, galera, eles não querem nada que diminua a performance dos Navy SEALs, né? Eles têm que render muito. E eles estão usando cetogênica para isso. Então, é muito importante a gente saber que o que a gente está falando aqui, imagina, ó, não altera a performance. Então, você tem a opção de incluir atividade física em qualquer hora do seu dia. Se você estiver em jejum, perfeito, você pode continuar fazendo atividade física, porque isso vai trazer muitos benefícios para a sua saúde, você tem a liberdade de fazer em jejum sem perder performance. Então, é um estudo valioso em humanos, então não deixa ninguém trazer resultado de ratinho para vocês, porque a gente já tem humanos para mostrar. E essas informações é que transformam a nossa vida de acabar com esses mitos que a gente vê na TV, né, na CBN. E você sabe que eu acho engraçado, então, é só voltando nesse estudo do Rafa, né? Que tanto faz, então, para performance, se você quiser treinar em jejum, isso não vai piorar a sua performance. Também não vai melhorar, assim, não faz diferença. Não faz diferença, tá? Então, não tenham medo quando um profissional de saúde fala para vocês que você não pode treinar em jejum. Já existem ensaios clínicos randomizados, já tem relatos de caso, já tem estudos grandes mostrando que não existe isso, que não tem problema, você não tem que ficar com medo, tá? Não tem perigo, tá bom? Ó, a Letícia Moreira, nossa Nutri, tá Ela tá falando aqui do aí! Atletas Low Carb, ela tá falando que ela vai contar sobre 2 atletas que ganharam pódio no último fim de semana e fazem cetogênica e jejum intermitente. Então, esses atletas são muito valiosos para a gente, o Alessandro Medeiros, para colocar todas esses grandes mitos baseados em repor glicogênio como base de todas as suplementações, mostrar que esse era só um lado e que existe um mundo inteiro de alternativas se a gente educar as nossas mitocôndrias a queimar alternativa, gordura alternativa, né? Um combustível limpo, que não solta aquela fumaça preta, deixa os atletas se recuperarem mais rápido, diminui a inflamação pós-treino, você recupera melhor a sua chance de ganhar massa magra se você tiver uma dieta adequada em proteína, suplementação adequada, magnésio, ômega 3, que valem muito a pena para quem faz muito treino, e dormir, né, Diana, que também é um componente muito importante para manter a saúde da sua massa magra. É possível. Então a gente precisa jogar fora os mitos antigos para poder dar lugar para novos conceitos que vão trazer saúde e praticidade no dia a dia, gente, porque é muito prático. Eu lembro que eu saía do hospital desesperada para achar alguma coisa para comer para poder ir treinar rápido e tinha tido cirurgia o tempo inteiro, não dava para eu comer. Aí olha só que tristeza, gente, contando agora o passado dói. Eu comia bisnaguinha com cream cheese light, com aquele polenguinho light e todinho light, gente do céu. É verdade, eu fazia isso para não ir em jejum. Então, para vocês verem como a gente pode evoluir na vida se a gente jogar fora esses conceitos antigos, ultrapassados, de profissionais que defendem isso a ferro e fogo e não estão interessados em estudar, porque a gente tem que evoluir como profissional de saúde e as coisas mudam. Então, a gente está aqui hoje para mostrar para vocês que é importante abandonar esses conceitos velhos para poder dar lugar a uma saúde metabólica com rendimento igual. Eu treino em jejum hoje. Eu nunca treinei na vida, mas hoje eu me sinto bem treinando em jejum. E quando eu não me sinto bem, sabe o que é? Desidratação. Eu tomo o Element, um Reposalt, repostor de eletrólitos. Eu gosto muito do Element. Nossa, e aí eu corto, melhora, né? Aí o meu personal fala, nossa, o que você tomou? Eu falei, sal. Eu comecei a treinar Muay Thai. Eu comecei a treinar Muay Thai. E aí a minha treinadora falou assim, hoje você tá zoada, hein? O que você tem? Você tem que comer para vir para o treino. Eu falei, olha, faz 2 meses que a gente está fazendo treino. É a primeira vez que eu venho no estado alimentado. E foi nesse dia que ela falou, você tá zoada. Você pode comer no próximo treino? Porque não tá bom hoje, não. Eu falei, não, hoje eu comi. Então... aí pronto, né? Exatamente. Aqui tem gente falando aqui, só lendo os comentários. Letícia, se quiser entrar um pouco para falar, vai ser um prazer, tá? Principalmente falar dos seus 2 atletas aí. Se quiser falar da live que vai ter, pode entrar uns 5 minutinhos aí, é um prazer te receber. Já te mandei até o link do YouTube se você quiser entrar, que você tem que entrar nos 2. Lembrando que computador desligado, fone de ouvido no celular. Só me avisar aqui que você quiser entrar, tá? Aí o pessoal tá falando aqui, ó. Café e chá sem adoçar não quebram jejum. O tal do quebra-jejum, né? Sim. Um jejum para emagrecer por cetose precisa ser no mínimo de quantas horas?
Isso é interessante, que as pessoas elas querem treinar em jejum para emagrecer. Uhum. Pessoal, o fato de você treinar em jejum ou não, às vezes você nem vai emagrecer, tá? Então, depende do que você come na janela alimentar. Eu acho que isso é uma coisa pra gente conversar aqui rapidinho. A gente não pode terminar essa live sem falar disso, Maíra. Então, um jejum não compensa uma dieta ruim. Jason fala isso, né? Never. Então, vamos Isso. falar um pouquinho. Então, olha, eu acho que todo mundo aqui, levanta a mão aí. Quem já entendeu que não tem perigo e que não é um problema treinar em jejum. Levanta a mão aí, por favor. Levanta a mão aí, manda coração, bate palma, faz Ó, alguma enquanto coisa o aí. pessoal levanta a mão, eu só vou falar um conceito, porque é muito confundido. Se você busca treino de força para emagrecer, o que vai acontecer se você não arrumar a sua dieta? O exercício, ele traz uma série de benefícios. Você ganha massa magra, você protege seus ossos, você libera BDNF, que melhora o seu cérebro, o seu raciocínio, sua memória. A sua taxa metabólica basal aumenta quando você ganha massa magra. Então, tudo isso você ganha com treino de força. Qual que é o problema? Se você não arruma a sua dieta e não emagrece, porque para emagrecer é a dieta, não é o exercício. O que vai acontecer? Você vai ganhar massa magra e você não vai emagrecer. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai olhar na balança e vai falar, desgraçado, fui 3 vezes por semana por um ano nessa porcaria, não perdi 1 grama, ainda ganhei, eu odeio musculação, por que eu vou se eu ganhei peso na balança? Então, esse conceito, gente, é muito importante que vocês saiam dessa live entendendo. Gordura, a gente resolve com dieta. Exercício é muito importante para a sua saúde em todos esses aspectos que eu falei, mais um monte. Longevidade, Muito. raciocínio, memória, proteção óssea, imunidade, agora que a gente está falando da pandemia, melhora da Imunidade. sensibilidade à insulina. Quanto mais músculo, pensa naquele negócio do videogame que eu sempre falo e esqueço o nome. Lembra, Jana, da década de 70 que comia bolinha assim, ó? Pac-Man. Pac-Man. Isso! O músculo é o Pac-Man do açúcar. Quanto mais músculo você tem, mais ele come o excesso de açúcar que está sobrando no Então final é da bacana, sua né? Você melhora refeição. a resistência insulínica. Só que se você focar na balança por causa do exercício, você vai se decepcionar. Então precisa arrumar a sua dieta. Isso é importantíssimo. Então, Jana, vamos para o assunto que você quer falar, que eu não sei o que você quer falar agora. Não, eu queria que as pessoas levantassem a mão. Todo mundo levantou a mão aí? Todo mundo Levantou, tá viu? levantando a mão aí, né? Ah, que bom. Eu queria responder algumas perguntas. A Isabel Vitorino tá. Isabel, vamos terminar a nossa entrevista, viu? Não esqueci de você. Primeira parte da entrevista com a Isabel Vitorino. Ah, Quem oi, não segue ela, siga. Isabel! Já Isabel tá aí. Tem passei pela entrevista com a Isabel. Maíra, entrevista comigo. Foi É muito uma legal. pessoa muito boa de conversa. Eu fiz uma entrevista de câncer, né? Maíra também de jejum lá, violenta. Entrevista da Maíra com a Isabel Vitorino. Imperdível, não podem perder. Agora, as pessoas estão falando que antes da gente entrar só nesse finalzinho, quero conseguir fazer jejum para não sentir fome, dor de cabeça. E outras pessoas falaram aqui, quem tem gastrite pode fazer jejum, quem tem pressão baixa pode fazer jejum. Pessoal, se você tem uma gastrite violenta por excesso de produção de ácido, está toda descompensada, com úlcera, ficar muito tempo sem comer pode ser ruim. Trate a sua úlcera, faça endoscopia, veja o que você tem. Então é o seguinte, eu faço jejum e não sinto nada, ótimo. Eu faço jejum, meu estômago está morrendo de dor, faz uma endoscopia, vai no médico e Não, olha, se precisa mesmo. Mas né? lembrando que se você não tem úlceras, se você não tem uma hérnia muito importante, se o seu gastro falou que você só precisa mudar os seus hábitos, aí o jejum e a Ah, é dieta low ótimo. carb são sensacionais. Super Às indicado. vezes os pacientes percebem melhora em 2 semanas. Por quê? Restringir o carboidrato refinado altera o pH de maneira que o tônus pensa que aqui é o seu estômago, aqui é o esfíncter esofágico superior. Se você inferior, desculpa, se você para de comer carboidrato, o que acontece? Esse esfíncter fica mais potente, ele fecha melhor, ele não deixa voltar conteúdo ácido para o esôfago. Então, só de tirar carboidrato Já ruim, melhora muito. açúcar, pão e macarrão, já melhora. E o O jejum, Leandro se fala você isso. fizer de pular o jantar, ele é excelente para melhorar os sintomas também. Então, se você é do tipo que pula café da manhã e tem refluxo, experimenta trocar o seu protocolo para parar de comer às 5, 6 da tarde. Fecha a janela aí e toma o seu café da manhã. Inverte. Então, Inverte. Bem mais fácil. pode ser muito beneficiado Não, com e quem isso. tem refluxo, né, quando janta e deita é pior, é muito ruim, né? Porque aí fica a noite inteira lembrando que comeu.
É muito bom. Mas o Leandro Ribeiro, eu fiz uma live com ele de esteatose. Tá lá no Que meu legal. YouTube, no YouTube do Transforma. Depois vocês olham lá. O Leandro, ele é gastroenterologista, super top, top. Ele só é tímido, mas ele é ótimo. Tô doida pra fazer outra live com ele. Ele sempre fala, Jana, a gente tem dois tipos de refluxo, né? Tem um refluxo que tem a ver com ao esfíncter, né? Que afrouxa mesmo, e aí volta, fica voltando, hérnia de hiato, que é aquela coisa mecânica. E tem o Uhum. funcional. O funcional melhora demais com low É, carb. esse é o melhor. Melhor Você para usar tira jejum. grãos da dieta, só tirar grãos, não precisa ser low carb, não, paleo. Tirou grão da dieta, tirou farinha refinada, tirou refrigerante, comida processada. Tem uma mágica que acontece no seu intestino, muda, melhora a microbiota, melhora um monte de coisa, melhora gases. Só de melhorar gases, o estômago não distende tanto, não volta tanto. Então, muitos pacientes melhoram do refluxo com a dieta. Então, não era refluxo? Era funcional. Pós-jejum. Agora você desliga aí seu som no Já computador quando dá desliguei, já eco. desliguei. Aí, tô falando aqui que os corpos cetônicos, eles são anti-inflamatórios. Então, por serem anti-inflamatórios, eles ajudam na recuperação muscular muito mais Sim. rapidamente. Então, por Uhum. exemplo, depois de um treinamento intenso, um jejum é muito bom. O jejum com eletrólitos, logicamente, né? Com certeza. A gente sabe que o atleta que faz uma dieta cetogênica, ele produz menos lactato, né? Porque ele tá usando gordura como forma de energia, então ele não vai fermentar glicose nem anaerobiose. Daí que quando você está comendo muito carboidrato, você não usa gordura tanto quanto o carboidrato, um pouquinho a gente sempre vai usar. Você, quando não tem tanto oxigênio, né? Você não consegue respirar para acompanhar o que você está fazendo, aí você Um fermenta a monte de glicose, radical produz livre. ácido lático, e é ácido lático, então dói e tal, né? E um monte de radical livre. Fora que quem come muitos grãos tem uma permeabilidade intestinal aumentada. Sim. Quando você faz uma maratona, por exemplo, você tem uma isquemia mesentérica relativa, que é uma diminuição de fluxo sanguíneo para o intestino, é como se fosse uma ameaça de AVC no intestino, digamos É, assim. tipo O- a- necrose intestinal. tipo uma necrose. A diminuição de fluxo sanguíneo para o intestino aumenta a permeabilidade intestinal para bactérias e substâncias tóxicas. Quando você está fazendo uma dieta cetogênica ou um jejum, isso diminui, porque o seu intestino já está melhor desde o E começo. lembrando que o beta-hidroxibutirato também nutre especificamente as células da sua camada intestinal. Então, nisso, ele ajuda inclusive a recuperar intestinos permeáveis. Por O isso que é uma jejum melhora estratégia tão muito o leaky importante. gut. O jejum é uma Sim, das muito. estratégias para curar o leaky gut, porque você não come. Se você não come, você não agride o intestino que está uma peneira furada, É o gut rest, machucado. Você faz o gut descanso. rest, é o descanso. Então, uma pessoa que tem um intestino muito ruim, fazer jejum é excelente para recuperar. Jejum e o caldo de osso, rico em glutamina. A glutamina, Glicina também. glicina, ajuda muito na recuperação dos enterócitos, tá? E Então, falando de massa magra, pessoal, a glicina também ajuda a diminuir a inflamação pós-treino. Esse aumento da inflamação muscular, ela prejudica a reconstrução dos bloquinhos. E aí, glicina é super interessante suplementar. E no caldo de ossos, é o aminoácido que mais está presente. Então, glicina é super importante para a recuperação. Lembrando que, por exemplo, meu marido que é triatleta, o que ele mais notou depois que ele migrou para uso do jejum e da cetogênica foi especificamente a recuperação pós-muscular, pós-treino. A recuperação muscular ficou muito superior. Aquela dor dos acúmulos de ácido lático, de radical livre, pós-treino desapareceu, e aí o atleta consegue treinar melhor e recuperar antes para o próximo treino. Então são diversas as vantagens, e aí essa pessoa que perguntou para você do treino, outro foi aspecto o Davi. O Davi é importante, ótimo, ele perguntou mais coisa aqui. o aspecto importante lá do Faster, né, com a biópsia muscular, os atletas pós-treino, eles não precisam da insulina. Existem outras vias que a gente consegue repletar o glicogênio muscular sem precisar da insulina, Não, né? Que esse inclusive, a gente já sabe disso há muito tempo, né? Que o exercício físico leva o receptor de glicose para a membrana sem insulina. Aí as pessoas falam, mas não tem glicose para refazer o glicogênio muscular. Claro que tem, né? Lógico que não é no primeiro dia que você vai fazer isso. Você vai conseguir fazer isso quando você está certo, adaptado, geralmente com 6 meses de treinamento. Os atletas que fazem ultra endurance, esses atletas que foram biopsiados,
foi comparado, foi com controle, né, Mar? Tinha os Exatamente. atletas ceto-adaptados, que já tinham treinamento em jejum e cetose há muito tempo, mais de 6 meses e tal, e os atletas que comiam carboidrato. Eles compararam por biópsia muscular pós-corrida a quantidade de glicogênio, que é o estoque de glicose nos músculos, e pasmem, não tinha diferença. Então, a gente consegue voltar aos estoques de glicogênio. E eles são importantes porque, gente, no meio de uma corrida, quando você dá um sprint, aí você usa glicogênio. Por isso que é tão importante quem faz atividade física de resistência, tipo endurance, tipo corrida longa, que vocês usem o método MAF. A Letícia vai lá no Atletas Low Carb e pergunta isso lá. Que é treinar na frequência cardíaca, o condicionamento aeróbico, treinar com baixa frequência. Porque aí você ensina o seu músculo a usar só gordura. E daí, quando você faz um sprint, aí ele usa o glicogênio. Daí você tem glicogênio para dar o sprint. Mas isso, pessoal, demora. E outra, É quem criou treino. esse método é o MAF, é o Philip É o Maffetone, Phil né? Que é um Maffetone, né? médico que criou isso, e ele fala que os atletas que usam carboidrato sem parar, eles podem até estar fit, mas eles estão unhealthy, eles não estão saudáveis, porque eles são totalmente inflexíveis. Lembra do começo da live que a gente falou do que é flexibilidade metabólica? É você usar os dois combustíveis sem sofrimento. Atletas que vivem no ciclo do gel, 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 eles são completamente inflexíveis, como os diabéticos que comem de 3 em 3 horas carboidrato refinado. Precisa passar por um processo drástico de adaptação para recuperar a saúde metabólica, para a mitocôndria começar a funcionar sem a fumaça preta do açúcar. E é um processo difícil. Então, importante esses conceitos para ninguém chegar e não, olha, eu vi a live, estou preparada. É Amanhã eu vou fazer devagar, crossfit em gente. jejum. É Então, devagar, né? importante, Assim, né? importante. Aqui, o pessoal tá falando onde tem receita de caldo de osso. No meu Instagram, pessoal, tem. Aqui no Transforma tem. No No meu Instagram da também. Maíra tem. Tá, pessoal? Não é caldo de mocotó, não. Caldo de mocotó tem 50 vezes mais proteína, aí é o problema. Ah, mas o caldo de ossos te quebra jejum porque tem um pouquinho de proteína. Gente, é É irrelevante, é tão muito pouco. pouquinho, É não faz 1,8 diferença, gramas, tá? É geralmente. muito pouquinho. Então, assim, olha a receita, tá? De caldo de osso no meu Insta, não é caldo de mocotó, tá bom? Vocês têm que pegar a receita verdadeira, né? Olha aí, Maíra Soliane, Janaína Endócrino, aqui no Transforma tem. Quem tá no Transforma, vocês têm receita lá dentro nos e-books, tá? Do nosso programa do Transforma. E alguém está perguntando aqui, que eu achei muito pertinente, a Karina perguntou, então se não faz diferença, para que treinar em jejum? Então, Karina, aí eu vou te falar uma coisa. Os meus atletas que passavam super mal, Maria Vitória está aí, né, Mar? Os atletas que fazem exercício por horas e correm, eles têm que comer carboidrato de hora em hora, tá? E assim, às vezes é muito carboidrato. E eles têm que comer tanto carboidrato para suprir a necessidade, porque eles vivem disso, que eles acabam comendo carboidratos de fontes de grãos, E tipo ficando macarrão de doentes. arroz, tipo trigo mesmo, e eles começam a ter muitas doenças. Porque os grãos, eles são inflamatórios, especialmente o glúten do trigo, mas qualquer grão, feijão, arroz, A né, o aveia, que trigo, todo mundo gosta e acha aveia, né? saudável. Tem muita lectina, fitato e saponina, são substâncias que diminuem a borda em escova, estragam a borda de absorção de vitaminas, onde tem a lactase, onde tem um monte de coisinha lá no intestino, e elas também aumentam a permeabilidade intestinal. Então, durante a corrida já é um problema de translocação bacteriana, que sai do intestino e vai para o sangue. Se você tem uma permeabilidade intestinal aumentada, isso piora. Fora isso, tá? Fora isso. Tá. Se você está correndo lá, se entupindo de gel, esses géis nem todo mundo tolera. Muita gente passa mal, tá? Ou Muita vomita ou tem diarreia gente no meio da prova. Isso, ou Jana, é bom a vomita gente falar os ou tem detalhes sórdidos, porque as diarreia. pessoas não entendem isso. Não, e a Você questão não sabe é o que é ter que se, é parar para quando. fazer cocô Quando, no não é meio do se. Todo mundo vai acostamento? ter. E É jucar, muito desagradável. vomitar, ter uma diarreia. E a questão não é se, tá, pessoal? É quando que o atleta vai ter isso na vida. Ó, meu marido, Todos. que é triatleta, está assistindo a live, Jana. Ele está falando, eu sei, porque ele parava no acostamento várias Aí. vezes por causa do gel. E a nutricionista dele mandava ele tomar um gel a cada 30 minutos É para muito suprir a difícil. quantidade. Ele não conseguia, ele vomitava, ele tinha diarreia no meio da prova várias vezes. Então é trash, né? Difícil. É trash, né? Então, assim, a aveia, gente, o farelo de aveia é totalmente a fibra, é justamente a fibra, é fibra pura.
É péssimo para o intestino, é péssimo. É bom porque você, tomei isso, bebi água, inchou, fez cocô. Isso não quer dizer que sua saúde intestinal tá boa, tá? Isso é importante, fique claro aqui. Tem uma live minha da Daniela aqui no Transforma, no YouTube. Vai lá no YouTube do Transforma, coloca assim, live de grãos, Janaína e Daniela, e assiste. Nós Essa é explicamos tudo lá. maravilhosa. Eu Essa é amei muito boa, essa essa live de live. vocês, foi É muito animal. boa. Eu falo gíria o Então, tempo inteiro. Jana, mas só finalizando para a nossa, Karina, da pergunta dela que foi muito boa. é Karina, muito então assim, boa. por que treinar em jejum? A gente separa em dois. Primeiro, por opção prática, praticidade pessoal, assim, opção pessoal e praticidade. Então, esse é um ponto. Tem pessoas que não gostam de treinar no estado alimentado, não rendem igual, sentem desconforto, fazem para puxar o ferro de verdade. Você já tentou? Volta tudo, é horrível. Pô, se Então, você assim, vai é fazer um opção HIIT, pessoal. e o HIIT? E o HIIT é Todo pior mundo que ainda. faz HIIT vomita. Vomita porque faz de estômago cheio. Faz HIIT de Exatamente. estômago vazio, bem hidratado, tomando um Element, o LMNT. É o Quem que vende melhor. no Brasil? O S Clube. US Clube. Coloca o S Clube 1. É o Marcelo, ele mora em BH. Ele vende o Element. É caro, mas você não vai usar todo dia É de pé na maravilhoso. esquina. Né? É maravilhoso o Element. Eu amo, assim, pra malhar. Então, você vai fazer um treino muito pesado com HIIT, um negócio mais intenso, um crossfit. Daqui tem... Meu irmão entrou nesse negócio de crossfit, né? É engraçado demais. Aí ele fala que tem um dia lá Pesado. que todo mundo morre, que dá enjoo, vontade de vomitar. Esse é o dia que tem que ir em jejum e tomar o Element antes e a cada hora do Exatamente. exercício, né? E aí você não vai passar mal. Né? Tem gente falando assim, eu tomo TCM, precisa do TCM, gente, no começo é bom, ajuda, até você ter flexibilidade metabólica. Ou se você vai fazer uma corridona. O que é Exato. interessante, quem vai fazer um exercício muito intenso e está em jejum, o que eu sugiro? Antes de fazer o exercício muito intenso, faz uma caminhadinha, leva o cachorro fazer xixi, cocô na rua, sabe por quê? Com isso, você já inicia a queima de gordura. Né? Porque se você está na sua casa parada, desce do carro e sai correndo, pode ser que você gaste seu glicogênio antes da hora. Então, dá uma caminhada antes para ligar a queima de gordura. É igual chuveiro de água quente, tá? Que não é elétrico. Aí, você toma o seu TCMzinho, toma o seu Element, e aí você começa a correr devagarzinho e tal. Aí você vai. O que você fez com isso? Você começou a queimar gordura sem gastar seu glicogênio. Especialmente quando você não está treinadão para isso. É uma dica preciosa para quem corre, faz bicicleta e está começando a aprender. E lógico, assim, siga o Atletas Low Carb, tudo que eles falam, tá? Letícia, o André, escuta o que a Maria Vitória conta no Instagram dela, tá? Que a Maria Vitória Abreu. Vocês têm muito o que aprender, não tenham medo de treinar em jejum. É uma arte, galera. Hoje eu treino em jejum porque meu personal chega às 6 da manhã, não dá Eu tempo de também. comer. Mas eu te falo que eu treino bem. Ele fala assim, não, Jana, você tá muito bem. Aí quando eu tomo uns vinhos a mais, ele, você não tá boa não, né? E aí eu como, aí eu não fico bem. Então é uma questão de treinar mesmo. O que você sente? Você sente bem treinando em jejum? Treina, tá? Mas não tem que treinar em jejum porque é moda. Às Mas vezes no pode. consultório, os pacientes falam assim: ai, doutora, você vai me matar, mas posso ser sincera? Eu, pode? Ela, eu vou ser encomendada para treinar. Eu falo, ótimo, Que não precisa ótimo. esconder de mim, esconde do seu personal, que continua achando que precisa, mas é liberdade de saber. Então, para a Karina, um é liberdade, praticidade, e o outro tipo é o que a Jana falou, sobre quem já está com sintomas de permeabilidade intestinal, leaky gut, diarreias por excesso de carboidrato e tal. Então, o jejum ele pode ser usado nessa forma terapêutico para dar um descanso a mais e também, lógico, se você estiver na fase de que precisa perder gordura e manter massa, é super útil. E que mais, Diana, do que eu falei? Ah, lógico, resistência insulínica. Se você está pré-diabético, mesmo Não sendo tem nada magro, melhor. Esteatose hepática é maravilhoso, é tá? o que é. O Então, jejum tira gordura do fígado. tem Eu vi muitas uma, indicações. tem uma perguntinha aqui bacana da Audrey. A Audrey sempre com perguntas inteligentes. A Audrey e o Davi tem que andar assim, ó, de mão dada. De que forma o jejum contribui para o envelhecimento? Renovação celular? Retirando Delícia. radicais livres? Então é a pergunta de fechamento, tá? Nós estamos encerrando. A Maíra, sempre que ela vem, tem vontade de ficar mais, né? Então eu vou chamar de novo pra gente falar mais. Eu não vou fazer uma live de jejum e câncer aqui no Transforma, eu vou te Você precisa entrevistar. fazer no meu, Jana. Eu já te convidei, eu fico recebendo. Cara, é porque é difícil, eu tô numa Eu situação sei, aqui de te pós-Covid. Ninguém falou de entendo. pós-Covid e memória. Eu tive síndrome pós-Covid. A minha foi leve, porque assim, durante o meu Covid, eu fiz um tratamento, não necessariamente o tratamento precoce que as pessoas falam, mas eu fiz um tratamento integrativo, baseado em centenas de coisas, muitos suplementos e tal, algumas coisas na veia. Então, hoje eu até
a gente lá na clínica faz pós-Covid para ajudar. Eu estou com pacientes graves pós-Covid, tenho visto melhora. Não tem ensaio clínico randomizado, é bem tentativa e erro mesmo, mas faz muito sentido as coisas que a gente está usando, bem legal. E realmente eu tive um problema de memória muito ruim no pós-Covid, eu não dei conta de fazer live, não dei conta de dar aula na pós-graduação. É uma depressão, assim, muito importante, vontade de chorar o tempo inteiro, muito difícil, assim, para eu que faço muitas coisas. E aí ela tá falando, porque o jejum pode ajudar no pós-Covid. Eu vou te falar que me ajudou muito o jejum no pós-Covid. É, Me Jana. ajudou na memória. Eu usei muito nootrópico, usei muito os suplementos que eu estou usando. Demorei a sarar da tosse, tive essa Covid longo, então eu usei coisas para imunidade, usei coisas para inflamação crônica, para estresse oxidativo, mas dieta cetogênica e jejum é o que mais me ajudou. Então, assim, realmente faz diferença. A dieta cetogênica durante o Covid, não o jejum, mas a dieta cetogênica durante o Covid tem Sim, estudos muito interessantes. tem Fiz uma mesmo. live com a Luciana Marques, tá aqui no Transforma. Luciana Marques e Janaína. Escreve lá, Covid, Janaína e Luciana, live. Vocês chegam lá. Vocês vão ver muita coisa legal. E o jejum, se você estiver se sentindo bem no pós-Covid, o jejum de 6 horas que seja, associado a uma dieta cetogênica rica, tá? Não é dirty keto, só com bacon e ovo, não. Exato. Com muita verdura, é uma dieta cetogênica mais mediterrânea, bem colorida, tipo os pratos que eu posto. Vale a pena para recuperação? Sim. Sim. Tá? Então, responde essa pergunta para fechar, Maíra. De que forma o jejum contribui para o envelhecimento? Renovação Adoro celular, responder retirando isso. radicais livres, eu sei. Então, você vai Pessoal, olha responder, a gente só. vai, É uma encerrar. delícia responder essa pergunta, porque é só usar, assim, o contexto vale muito a pena vocês saberem. Atualmente, a indústria farmacêutica está gastando milhares, bilhares de dólares em drogas que mimetizam o jejum. Por quê? Porque se você vender uma cápsula da longevidade, o pessoal paga o que for, tá? Então, o que essas drogas que mimetizam o jejum fazem? Elas pegam só um pedacinho das vias do que o jejum ativa quando a gente entra em jejum, e é só uma via. Essas vias estão sendo estudadas, esses sinalizadores, e estão tentando fazer remédio para cada um, para simular o jejum e não ter que fazer o jejum verdadeiro. Mas se você está aqui ouvindo a gente até o fim, saibam que vocês já têm na mão uma estratégia incrível que provavelmente tem um impacto incrível de longevidade em seres humanos. É mais difícil estudar longevidade em seres humanos porque a nossa vida demora bastante. A gente usa em animais. Para os animais, o jejum tem uma resposta robusta de aumento da sobrevida, desde levedura até moscas e ratinhos e até macacos, tá? Então, assim, a resposta sistêmica que o jejum faz, como todos os animais estão acostumados a mudar esse interruptor metabólico, o jejum é um estado natural. Só que esse estresse do jejum de ficar sem nutriente, ele ativa uma série de processos de restauração de, por exemplo, quebra de DNA. Então, DNA estragado, a gente, quando entra em jejum, através da autofagia, consegue reparar proteínas velhas que se acumulam em lugares ruins e não funcionam direito. Se a gente não dá oportunidade desse estresse que é manejável pelo ser humano, a gente nasceu para ficar em períodos em jejum, se a gente dá essa oportunidade para o nosso corpo, a gente restaura, por exemplo, déficit cognitivo inicial do Alzheimer, porque o Alzheimer é um acúmulo de proteínas velhas que não são limpas há anos. Então, a autofagia para esse tipo de processo é fundamental. A gente tem vários estudos querendo investigar sirtuínas, por exemplo. Quando a gente entra em jejum, as sirtuínas são umas moléculas como se fosse um bombeiro. Teve algum incêndio lá no DNA, as sirtuínas vão lá correndo e tentam reparar. Só que o processo para as sirtuínas trabalharem precisa ter ausência de nutriente. A gente só consegue se a gente faz o jejum. Então, tem várias vias diferentes que agem na reparação do processo celular e do processo até da apoptose em jejuns mais longos. Então, assim, o jejum ele atua em várias vias para prevenção de doenças que são as responsáveis pela maior parte dos nossos problemas que encurtam a nossa vida. Se a gente pensar dessa forma, diabetes tipo 2, doença cardiovascular, Alzheimer e que mais que faltou, Jana? Parkinson. Exato, essas doenças Tem várias coisas neurodegenerativas. interessantes.
esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, tem estudo com dieta cetogênica interessantíssimos, Exato. autismo. Exato. Então, o jejum, ele beneficia uma resposta sistêmica. O seu corpo inteiro, todas as células do seu corpo são capazes de mudar para o modo jejum. E essa alternância dos ligar o interruptor e desligar, ligar e desligar, essa alternância que a gente perdeu por cada dia dormir mais tarde, comer o tempo inteiro, da hora que acorda até a hora que vai dormir, essa alternância que a gente perdeu está trazendo uma série de doenças de hiperalimentação. Então, alternar esses estados, recuperar a nossa saúde, o nosso ritmo antigo, recupera uma série de doenças que a gente achava que não poderia nem fazer nada a respeito. E longevidade, se a gente pensar assim, o que é longevidade? Não adianta estender sua vida doente, né? Que é o que a gente tem feito ultimamente, a gente tem feito isso muito bem, a gente prolonga a vida de pessoas doentes. O melhor é a gente investir em longevidade, né? Longevidade saudável, que é prolongar a vida ao máximo que a gente consegue sem doenças crônicas, essas principais, e todas elas o jejum ajuda. Então, assim, é uma série de vocês vão ver que eu vou postar um vídeo aqui no Transforma, no IGTV, no meu pessoal também, falando justamente sobre isso, que o povo fica brigando, né, no Instagram, no YouTube, em todos os lugares, né, dieta certa é minha, é sua, é não sei quem. A gente, cada um tem um objetivo, né? Eu sou viciada, no sentido de que a minha amostra é viciada, né? Eu preciso prevenir câncer, eu preciso prevenir Alzheimer. Eu evito produtos lácteos em excesso. Eu não sou muito fã de caseína, porque eu tenho muito paciente com ovário policístico. Embora eu coma mais proteína, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar o que a gente quer pra gente no futuro, né? Então, eu evito comida processada ao máximo. Eu acho que a gente tem que evitar açúcar ao máximo, doce ao máximo. Tentar ser mais paleo possível. Não tô nem falando mal. Hoje eu comi uma mandioca, aqui um Eu pedacinho de também mandioca. comi purê de mandioca. Porque eu vi a melhor mandioca fritinha, assim, que eu já comi na minha vida. Eu falei, ó, essa aqui eu tenho que experimentar. São momentos da vida que as pessoas têm que entender, olha, meu estilo de vida é esse, eu tenho meus momentos. Mas mesmo Exato. quando eu tenho meus momentos, assim, se eu tiver que comer alguma coisa com glúten, se eu estiver na Itália, provavelmente eu vou comer alguma coisa que eu não comer, eu vou comer. Mas é tão raro, assim, eu realmente tenho uma rotina, um estilo de vida, uma meta de longevidade saudável. Quanto mais eu me adentro na medicina integrativa, mais eu vejo isso, que é importante o corpo, a mente, a alma, né? A cabeça, né? O jeito de ser meu ainda é difícil, tem muito que melhorar. Mas, essa questão, né? Ninguém é perfeito, eu sou cheio de defeitos. Pô, Mas essa Jana, pelo amor de questão, Deus. ué, ninguém me aguenta, não, sou chata demais. Falei que meu marido hoje se ferrou, né? Foi só assim, a parte contra um amigo meu, que foi meu interno na residência, cara, gente boa até. Aí o meu marido tá assim, nossa, mas ele é muito risonho, nossa, mas cara, boa praça, não sei o que. Eu falei assim, eu tá vendo? A mulher dele se deu bem, você se deu mal. A Jana é brava, gente. Vocês viram? Ela sempre me dá bronca. Hoje ela me deu bronca porque eu fiz tudo direitinho, né? Com o Eu falei assim, microfone. tristeza, né? Não tem jeito, né? Oh, meu Deus do céu, tem que jogar fora e quebrar e fazer de novo. Fazer o quê? Não tem jeito. 42 anos, difícil mudar 100%, a gente tenta. Mas tem que melhorar o que dá para melhorar. Então, a jejum, gente, é uma prática milenar. Milenar, não é moda, tá? Não é coisa de blogueirinha. Né? E eu não posso nem falar mal de blogueira, porque eles falam que agora eu sou blogueira, né? Você tem um tanto de seguidor, você vira blogueiro, né? Isso é pejorativo, né? O povo acha errado. Né? Mas não é, pessoal. Pois é. O jejum é uma prática milenar. Vale a pena a gente realmente prestar atenção, que tem coisa boa aí. Aprendam com a Maíra, sigam a Maíra, façam o curso dela, tá? Chama Meu Jejum. Presta atenção, você não tem nada a perder, só aprende aqui, ó. Tem o Transforma aqui, um monte de coisas a aprender. Tem o curso dela, Meu Jejum. Quem é diabético, aí tem o curso Bomenido Solto. A gente não é concorrente, a gente quer crescer e que esse estilo de Exato. vida Estamos todo mundo prospere. junto. Todo mundo junto, pessoal. Tá? Vai aprender de curso de suplemento com o Túlio Sperbi. Vai aprender, sabe? Maravilhoso também. Aqui a gente. Incrível. A gente tem Incrível. muita gente boa, né, Jana? Muita gente boa, muita gente séria. A gente quer que vocês abram os olhos, não tem, tá bom? Então, eu queria agradecer sua presença, Mar. Fica com Deus. Obrigada por ter aceito meu convite. Ai, fiquei tão honrada. Achei que você não ia querer vir no feriado. Imagina. Eu chamei ela de Muito última bom hora, te gente, porque eu ver. achei que ela não queria vir, eu não aguentei. Eu falei, ai, queria tanto que você viesse, que vergonha de chamar. Ela, vou. Falei, ai, vem, então, que bom que você veio. Vocês acham? Pra Jana a gente nunca fala não. Foi um prazer estar Ai, aqui. gente.
Obrigada pela participação. O pessoal super participou dessa live, cheio de Super, vai voltar, perguntas. tá? Vai Pena que a gente voltar. não respondeu tudo, mas lá no nosso material, Nossa, né, nos nossos posts tem muita coisa. Vocês podem se divertir lá. Um fiquem com beijo para Deus, um grande vocês. beijo, bom final de semana. Essa Tchau, live vai ficar salva pessoal. no YouTube na íntegra, que ela caiu no começo, tá?